Já iniciei aqui a gravação. Sendo esta, eu creio que a última semana deste ano, última semana letiva deste ano. Vamos diretamente ao assunto. Nós estamos na parte de equações diferenciais ordinárias, porque só depende de uma variável, de segunda ordem. Muitos sistemas físicos são modelados por equações simples, ordinárias, comuns de segunda ordem. Como nós vimos na aula passada, o sistema massa-mola, ainda sem força externa. Nós tínhamos como posição de equilíbrio essa posição, né? Posição x igual a 0. E nós demos uma posição x de 0 aqui, igual a x0, igual a 10 centímetros, qualquer coisa. Nós verificamos, né, que a modelagem era feita por soma das forças igual a massa vezes aceleração. E quais que eram essas forças? A força da mola, a força do amortecedor. A força da mola era Kx para a esquerda, uma vez que eu empurrei para lá o objeto, né? A força do amortecedor é B vezes a velocidade, né? Ele sempre é oposto ao sentido da velocidade. Aqui eu tenho que tomar um cuidado, porque essa caixa, olha o erro, ó, essa caixa ela está vindo para cá. Logo, o amortecedor ele vai se opor a essa vinda. É isso que faz o amortecedor. Que erro mais feio, hein? Eu não sei se nós não cometemos ele na aula passada. Vamos dar uma pensada. Tá? Acontece, a força que esse cara sempre é contrária à velocidade. Se a velocidade é para cá, né? Quando ele está vindo para cá, a força vai ser contrária à velocidade. Já a mola, não, a força é contrária à posição. Se a posição está positiva, a força é negativa. Aqui, se a velocidade é negativa, né, a velocidade da caixa é para cá, a força é positiva. Que coisa! Que coisa! Muito bem. Vamos continuar com essa modelagem. Menos Kx mais B vezes x derivado igual a m vezes x derivada segunda. E aqui eu vou ter m vezes x derivada segunda menos b vezes a velocidade mais k vezes x igual a 0. Essa é a equação diferencial que eu tenho que resolver. Eu ainda posso dividir tudo pela massa, que vai ficar bem mais fácil. Só esse menos aqui eu estou meio com o pé atrás, né? Eu estou meio com o pé atrás. Eu vou pensar de novo nesse menos, né? A força que o amortecedor, de fato, vai fazer é para lá. É para lá. E é B vezes a velocidade. A velocidade inicial é 0, mas conforme ele vem para cá... Mas eu vou pensar da seguinte maneira. Ó. Quando a velocidade é para lá, quando a velocidade é positiva, a força do amortecedor é negativa. Quando a velocidade é negativa, a força do amortecedor é positiva. Então, a força sempre é contrária à velocidade. Força sempre contrária à velocidade. Então, eu tenho que colocar um menos aqui mesmo.
Estava certo a aula passada e está errado hoje. A força sempre é o contrário da velocidade. Se a velocidade for negativa, esse menos com esse menos vai dar um mais. Não precisa eu estar forçando a barra. Então, essa é a equação diferencial mesmo. Muito bem. Vimos que a solução dessa equação diferencial não foi difícil de descobrir, que é x igual a A1E na S1T mais A2E na S2T. Mas ainda vimos que nós poderíamos ter S1 diferente de S2 com delta maior do que zero, mas também S1 diferente de S2 com delta menor do que zero. E aí a solução pode ser com números complexos ou, de maneira mais simples, vai ser E na alfa T, que multiplica B1 cosseno de ômega t mais B2 seno de ômega t. Onde S1 é igual a alfa mais J ômega e S2 igual a alfa menos J ômega. É dali que eu tiro o alfa e ômega. E faltou nós deduzirmos uma, essa não foi deduzida, tá? Quando as raízes são iguais, quando elas são repetidas, ou seja, é o caso em que S1 é igual a S2 e delta igual a zero. Aí x vai ser igual a A1E na S1T. Bom, não precisa nem ser S1, basta colocar S, porque S1 igual a S2. Mais A2 vezes T vezes E na ST. Tá? Não é igual, não é fazer AE na ST mais AE na ST. Os S são iguais, mas a solução agora tem essa forma vermelha. Tá? Por quê? Porque a solução de uma equação diferencial, é um espaço vetorial de funções. É um conjunto inteiro. Tá? E cada função é um vetor. Uma equação de ordem 2 tem dois vetores. Pode ver que, para o primeiro caso, tem com S1 e S2 diferentes, é moleza. Eu não posso escrever esse segundo vetor em função desse primeiro, então eles são linearmente independentes. O cosseno e o seno, eles também são linearmente independentes. Eu não posso escrever um em função do outro. Aqui também eu teria que ter duas funções linearmente independentes. Porque eu vou somar, fazendo uma analogia, um vetor com outro vetor. Esses vetores, eles não podem estar na mesma direção. Eles têm que estar, né, não precisa ser 90 graus também, mas eles não podem ser combinação linear um do outro. Eu vou fazer qualquer combinação linear aqui para achar a solução particular do meu sistema. Bom, então, uma EDO de segunda ordem tem como solução dois vetores, ou seja, duas funções contínuas. Vamos lá para os nossos slides. A aula passada, nós encontramos a solução dessa equação diferencial. Nós encontramos um S1 e um S2.
que dá 2 e 3, menos 2 e menos 3, na verdade. Ó. Olha aqui, ó, o S1 e S2. Ó. Porque a solução é o quê? É A1 é na S1T, mais A2 é na S2T. São dois vetores, esse é o primeiro vetor e esse... Só que esse vetor não tem seta, mas eu chamo ele de vetor. Em álgebra linear, tudo é vetor. E é a combinação linear desses dois vetores, né? Como se eu tivesse um vetor apontando para cá e outro vetor apontando para lá. E a partir da combinação linear de A1 vezes o primeiro vetor mais A2 vezes o segundo vetor, eu consigo achar qualquer vetor nesse plano. Essa é a ideia do A1 e do A2. É o conjunto total de soluções possíveis dessa equação. Não é só essa função que é a solução daquela equação. Qualquer função com esse jeitão, onde A1 é qualquer, é na menos 2t, menos A2 é na menos 3t, essa aqui é o universo de soluções dessa equação diferencial. Esta com o 9 e com o 7 é aquela que tem essas condições iniciais. Agora, aqui é tudo muito bonito quando S1 diferente de S2 e delta maior do que zero. Na aula passada ainda, nós encontramos uma situação onde S1 era diferente de S2, só que delta era menor do que zero, né? É só fazer as continhas aqui, considera a solução como A é na ST, aí você vai ficar com S quadrado mais S mais 9,25, não foi exatamente essa que nós fizemos, igual a zero. E aqui nós vamos encontrar um S1 e um S2. O S1, se você fizer as continhas, ele vai ser menos 0,5 mais J3. E o S2 mais 0,5, desculpa, menos 0,5 também, menos J3. Só muda o sinal do segundo. O primeiro é o mesmo sinal. Então, você tem aqui E na menos alfa t, que é menos meio t, mais cosseno de 3t, J ou I, tanto faz, seno de 3t. Você pode verificar isso por soma e produto, né? Faz S1 mais S2. Se você somar essas duas raízes aqui, o que, que você vai encontrar? Você vai encontrar menos 1. Menos 1 é esse valor aqui com o sinal trocado. E se eu multiplicar esses dois aqui, S1 vezes S2, vai dar o quadrado do primeiro, que é 0,25, 0,5 vezes 0,5, menos o quadrado do segundo, que vai dar mais 9, né? Porque vai ficar menos J ao quadrado 9, J ao quadrado menos 1 mais 9, que vai dar o 9,25, que é este valor aqui. Tudo isso foi possível porque nós nos baseamos na relação de Euler, que diz que E na J θ é igual a cosseno de θ mais J vezes o seno de θ. E eu não deduzi a aula passada essa relação. Eu falei que ia fazer na próxima aula. E aí, como é que a gente chega nessa dedução? Eu fui atrás das séries, né? O valor de E elevado na x, vou escrever aqui só E na x, né? X é igual ao somatório de n igual a 0 até infinito de x na n sobre n fatorial. Mas se no lugar do x, você resolver colocar jx, é só colocar jx aqui, ó. E sempre que esse n for par, esse j vai virar ou menos 1 ou mais 1. J ao quadrado é menos 1, j na quarta é mais 1. Se ele for ímpar, ele vai ser mais ou menos j.
de forma que esse E na IX, ou IT, você pode separar ele em duas partes, né? Com essa parte que varia entre mais 1 e menos 1, que é a parte real, né? Essa é a parte real, e essa outra parte que vai multiplicar o J ou I, que é a parte imaginária. Então vai ficar real mais imaginário. Se você tiver um conhecimentozinho de séries, você vai saber que essa é a série do cosseno e essa é a série do seno, e você deduziu o que o Euler já deduziu no passado, que nós assumimos como conhecimento já tido. E agora, na minha opinião, é a mais difícil de resolver, mas nem tanto, quando eu tenho raízes repetidas. Observemos esta equação diferencial aqui, que eu vou começar do mesmo jeitão de sempre. Eu vou dizer que y igual a AE na ST, daí eu vou ficar aqui com o famoso S quadrado AE na ST, mais 4 SAE na ST, mais 4 AE na ST igual a 0. Some com o AE na ST, porque coloca em evidência e passa dividindo. Você vai ficar com S quadrado mais 4S mais 4 igual a 0. E agora, por soma e produto, né? Quais raízes cuja soma dá menos 4 e cujo produto dá 4? Soma e produto. S de soma para ajudar um pouquinho, né? Bom, as raízes aqui que nós conseguimos ver, 2 e 2. 2 e 2. Menos 2, menos 2, menos 2, dá menos 4. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Então, as raízes são S1 igual a S2 igual a menos 2. Obviamente, se isso aqui aconteceu, o delta é igual a 0. E aí você ficou na mão, porque você cria duas soluções. E a única solução que você achou foi AE na menos 2T. Mas você precisa de duas. Não adianta fazer mais BE na menos 2T. É a mesma coisa. Né? Não pode ser o mesmo vetor unitário. Bom, aí você vai pensar um pouquinho e você vai escrever a solução agora no lugar do A. No lugar do A. Imagine que esse cara aqui fosse o A. Ó. No lugar do A, eu vou dizer que o A não é uma constante, é uma função. Então, no lugar do A, eu vou colocar um A dt, ou por que não um V dt. Então, eu já parti de outra suposição. A suposição minha já não é mais uma constante vezes E na menos 2T. Que eu sei que dá certo. Mas eu preciso achar uma segunda solução. Então, eu vou partir de outra suposição, que a solução agora não é mais uma constante vezes E na menos 2T. É uma função variável vezes E na menos 2T. Beleza? Agora, se você tem isso aqui por verdade absoluta, você vai ter que testar. Vai ter que fazer a derivada primeira, vai ter que fazer a derivada segunda e substituir essa derivada segunda lá, essa derivada primeira aqui, né, e essa solução aqui no y, e igualar a 0. O que você fez aqui embaixo. E aí você se viu no mato sem cachorro. E agora? Fiz, e não deu em nada. Aí você pensa, né? Não se desespera já. Qual que é a maneira de fazer isso aqui dar 0? Só tem uma, né? Dá um jeito de fazer tudo isso aqui dar 0. Então começa assim, ó. Se a derivada segunda, que é o único termo que você está enxergando aqui, for 0, faz um pensamento aí, ó. Derivada segunda eu vou forçar a ser igual a 0. Como é que o V dt pode ser igual a 0? Como é que o V dt pode ser igual a 0? Só pode ser igual a 0 se o V' for uma constante
E se o V, né, daí, tipo, daqui para cá eu integrei uma vez, né, e daqui para cá eu integrei mais uma vez. Então, se V dt for essa equação de reta, a derivada primeira é essa e a derivada segunda é zero. Beleza. Tudo partiu dessa suposição inocente. Agora eu vou ver se isso está certo. Bom, se a derivada primeira for uma constante, ó, vou fazer com outra cor. Se ela for uma constante, ela tem que ser a mesma constante, né? Aqui, ó. Então, menos 4 vezes a constante, mais 4 vezes a constante. Oh, isso aqui eu até poderia cortar. Um mata o outro. Da mesma maneira, esse aqui, esse 4 com esse 4, mata esse 8. E bem no fim eu fiquei só com derivada segunda igual a zero. E aí ficou fácil de achar quanto que é o V. Já me perdi. Não, você não se perdeu. Você sabe que quando V for essa equação de reta, aquela tua suposição é correta. Então, a solução da tua equação diferencial é y igual a V de t, que é C1 vezes t mais C2, tudo isso aqui vezes E na ST, ou na menos 2t, já que a gente calculou S igual a menos 2. E você sabe que Y é igual a C2 E na menos 2t, ou na ST, para ser mais genérico, mais C1t E na ST, ou 2t, para ser mais específico. Agora sim, meus amigos, eu achei dois vetores. O primeiro vetor unitário é esse daqui. E o segundo vetor, eu estou chamando de unitário, mas não necessariamente ele vale 1, tá? O primeiro, dois vetores linearmente independentes. O primeiro é esse daqui e o segundo é esse daqui. Agora eu faço combinação linear entre os dois para achar todo o plano de solução para y. E se eu quero uma solução específica para y, eu teria que saber lá em cima as condições iniciais, só que não foi me dada, né? Então, a solução daquela equação lá em cima, né, na verdade é um conjunto solução, eu coloco o C1 e o C2 que eu quiser. É C1t é na menos 2t, mais C2 é na menos 2t. Para qualquer valor de C1 e C2, essa solução aqui em cima, essa equação ali em cima é satisfeita. Alessander, ficou claro isso? Gustavo, Max, Ana, Thaís, Arthur? Legal, legal. Positivo. É puro militar esse Pacheco aí. Até o jeitão dele, até escrita, não é só não falar, até escrita. Tá pronto para ser bombeiro, policial, alguma coisa aí, Pacheco? Ou do Exército, da Marinha, Aeronáutica também, né? Bom, vamos mudar de cor, que esse amarelinho aqui tá muito difícil. Faz as graças no meio da aula. Oi, Arthur. Alguém falou alguma coisa? Não sei se era da aula ou foi sem querer. Foi sem querer. Nós vimos que existe essa solução, esses três tipos de solução, elas são o que nós chamamos de solução natural. Natural é porque não tem nenhuma força externa agindo. Agora, nós poderíamos ir para uma solução
forçada também. Eu não vou pegar esse exemplo aqui, porque ele não tem aplicação direta. Eu vou fazer um com aplicação com vocês aqui. Esse mesmo, agora nós vamos fazer para várias massas. Amortecedores e molas. Tá? Vamos lá, então. Vamos lá. Clear. Limpar todas as variáveis, CLC para limpar a tela. Agora vamos definir uma massa. Alguém vai me dizendo alguma massa aí que usaram no trabalho de vocês? Agora vou escrever a equação, né? Vou colocar aqui o x, t e x dt. Já que ninguém me disse nada, eu vou colocar aqui massa de 10, P de 1 e K de 5. Agora, a minha equação diferencial, vou chamar de EDO. Isso, vamos definir derivada primeira e derivada segunda. Então, D, vou escrever dx dt igual a diff x do tempo derivada primeira. D 2x de t, para saber que é derivada segunda, né? Ou poderia ser também dxx, né? Você sabe que derivada em relação a x duas vezes, igual a diff x, t, 2. Se nós executarmos só isso, e não tivéssemos errado em lugar nenhum, né? Falta colocar aqui um parênteses. Já aparece aqui do lado, né? O que significa cada coisa. Ó, derivada, né? Dx é derivada e aqui é derivada segunda. Isso que é bastante legal no MATLAB. Agora, a minha equação diferencial, ela é igual a massa vezes... Poderia colocar aceleração, ó. Por que eu vou colocar derivada segunda? É muito mais fácil colocar aqui, ó, aceleração e velocidade, né? Vamos ser muito mais espertos. Massa vezes aceleração, mais B vezes a velocidade, mais K vezes X, igual a zero. Aqui é necessário igual para diferenciar o igual de atribuição do igual de comparação. Eu vou executar até aqui. Sempre é bom ir vendo de tempos em tempos para ver se está tudo certinho. Agora, as condições iniciais, eu vou chamar de conts, igual V de 0 igual a 0. E x de 0, que é a posição inicial, igual a 0,1, para ser 10 centímetros, né? Vamos supor que eu tenha colocado em metros. Diferencial solve, né? Da equação diferencial ordinária, com essas condições iniciais. Poderia ter colocado com outras, né? E aqui eu tenho a solução da minha equação com todas as casas, né? Eu vou chamar isso aqui de x solução de t.
Agora eu tenho um x solução não tão bonito, que eu vou colocar aqui, ó, x solução numérico. Numérico, né? Com números. MATLAB Function vai transformar numa função mais simples e não numa função com todas as casas depois da vírgula. Tá? X solução. Executo. Aqui ele deveria aparecer com todas com os números depois da vírgula. Talvez é porque eu fui econômico demais, eu não coloquei DT ali. E aqui eu não preciso colocar DT. Ó. Aqui não. Pronto, agora ele diz que x solução numérico, né, @t, que é a sintaxe, é a mesma coisa, só que ele faz conta mais rápido, assim, quando a gente deixa no ambiente numérico. E eu já posso fazer o gráfico. É um gráfico bastante simples aqui, eu faço fplot, né, function plot. Coloco a função, que é x, solução numérica, e o espaço que eu quero construir esse gráfico. Eu quero esse gráfico, por enquanto, de 0 até 10 segundos. De 0 a 10. Depois eu posso mudar. Estou vendo a solução, me parece que eu preciso bem mais do que 10 segundos, né? Ele não vai chegar no regime tão fácil. O que eu posso é diminuir um pouco a força da mola, aumentar um pouco a força do amortecedor. Vou colocar 5 aqui, 2 aqui. Daí ele chega no regime um pouco mais fácil também. No regime eu digo na operação final já dele, né? E bem mais fácil. De qualquer forma, vai precisar de mais de 10 segundos. Eu vou colocar aqui 50 segundos. Agora aqui já deu para perceber. Eu vou dar uma aliviada aqui no amortecedor, vou colocar um pouco menos. Ó, agora eu vejo uma oscilação bem legal. Vejo uma oscilação bem legal. Grid on. Vamos colocar um título no eixo X. Tempo. Segundos. Vou colocar um título no eixo Y também. Posição. Claro que ele vai voltar para a posição de 0 metros. Isso é natural. E é o que a gente observa no gráfico. É bem isso que eu observo no gráfico. Vou fazer só até uns... Bom, tá bom, 50 tá bom. Tá? Agora eu vou mudar o valor da constante do amortecedor. Eu vou colocar o amortecedor bem duro. 30. Amortecedor 10 vezes mais duro. Bom, eu já observo que foi muito lentamente e ainda nem atingiu o regime. Eu vou precisar de mais tempo. Bom, ele era 3, eu vou colocar 10, então. Eu vou colocar não tão mais duro também. Só o amortecedor um pouco mais duro. Olha aqui, ó, o que aconteceu? Ele nem balançou, né? Ele foi direto. Ele foi direto para o 0. E eu posso ir diminuindo esse valor de CB até um valor crítico. Vamos ver se 5 é o valor crítico. Ó, 5 ele ainda balança. 8. 8 aparentemente não balança porque não teve escala negativa no gráfico. É claro que isso tem casas depois da vírgula, nós não vamos achar com todas as casas, né? Opa! Aqui ele deu uma balançadinha, 7. Eu vou tentar 7,5, só por teimosia. 7,5 ele deu uma balançadinha, ó, porque o 0 não ficou bem. E além de tudo está aparecendo o cosseno e o seno aqui. Então, a gente sabe que é subamortecido. Agora aqui, ó, apareceu o cosseno e o seno, ainda é subamortecido, apesar de não parecer. 7,9. Aqui a gente já está praticamente no amortecimento crítico, tá? Ainda é subamortecido só por conta do seno e do cosseno, mas eu
Olhando para o gráfico, eu não consigo. Quem sabe até o 8 já era e a gente não percebeu. Ó, até o 8 é subamortecido, a gente não percebe balançar, né? Mas é subamortecido pelo cosseno e pelo seno aqui. Se você der zoom aqui nessa figura, você vai ver que vai ter um subamortecimento. Eu vou tirar essa figura dali, vou maximizar e vou dar um zoom para ver se nós conseguimos perceber esse sobe e desce. Olha aí, ó. Tem um subamortecimento, sim, ó. Tem um subamortecimento. Ele desceu. Muito bem. Eu vou colocar um valor. Eu vou descobrir agora, afinal de contas, qual que é o valor que não é nem subamortecido, aquele que está na veia ali, na divisória. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquela equação mx, dois pontos, mais bv, ou bx ponto, melhor, mais kx igual a zero. Eu vou imaginar aquela solução A é na ST, então eu vou ficar com m vezes S quadrado, mais B vezes S, eu não vou ficar derivando A é na ST, a gente já sabe o que vai dar isso aí, né? Mais K igual a zero. E eu sei que S vai ser menos B, mais ou menos raiz quadrada de B quadrado menos 4AC sobre 2A. E eu vou ter um amortecimento crítico quando delta for igual a zero. E delta é igual a zero quando B quadrado igual a 4mk. Nessa situação, eu posso também escrever que quando B for raiz de mk, né, vezes 2. Tá? Porque o raiz de 4 já é 2. Eu vou fazer isso agora. B igual a raiz de mk vezes 2 aqui no MATLAB. Tá? O B eu vou definir depois. Ou eu posso definir como K também. Eu acho que é mais fácil, que é o último. Você pode também dizer que K igual a B quadrado sobre 4m. É tudo questão de gosto. K igual a B quadrado sobre 4m. Sobre 4 vezes m, e entre parênteses, senão ele não sabe. Tirar esse ponto e vírgula, porque eu quero ver o valor de K, né? Então, execute-se. O valor de K vai ser 1,6. Nós poderíamos achar o valor de B que nós estávamos mudando, né? Vamos achar o valor de B, porque daí vai dar mais. Né? Vai dar mais alegria para nós. O B é 2 vezes raiz e m vezes K. Só vou ter que colocar ele na linha de baixo. Ele ainda não sabe o valor de K. (8,9). A gente ia tentar muito tempo ainda até 8,9, né? Aqui eu tenho o gráfico que é criticamente amortecido, delta igual a zero. E vejam que tem aquela solução, né? C1T mais C2 aqui multiplicando. Então, acho que foi possível entender bem, né, essas três soluções. Agora eu vou colocar as três numa só. Tá? Vamos colocar as três numa só. Então, eu vou... Como eu já sei agora que o K é mais ou menos 8... Vou copiar esse valor aqui, né? Eu vou fazer para um pouco menor, um pouquinho maior.
né? E exatamente no valor. Agora, esse B aqui eu vou apagar e vou fazer o seguinte: for B igual a... Posso começar com B igual a 0, sem amortecedor nenhum, igual a 0. Né? Ele vai variar do valor que ele é crítico sobre 2, ou sobre 3 até. Até dizer aqui até uns 30, tá bom? Até uns 30 tá bom, no máximo 30, né? Eu poderia também fazer assim, até esse valor vezes 3, né? Mais 8 vezes 3, 24, então deixa 30. Não, 9 vezes 3, 27, deixa 30. Né? Se o 30, no que chegar no 30 ou um pouco menos, ele vai terminar. Aqui não precisa botar parênteses, tá? Então não vou colocar. Isto daqui eu não preciso fazer toda santa vez. Então eu vou deixar para fora do laço. Uma vez só, a massa e a constante uma vez só. O B eu tenho que fazer para toda santa vez. A equação diferencial vai mudar, né? A solução vai mudar, a solução numérica consequentemente também, e o gráfico, cada vez eu vou fazer um gráfico diferente. Isso aqui eu posso fazer uma vez só. Tá? Então eu vou ter que lançar uma figura nova aqui, ó. Escrevo figura. Coloco isso aqui e hold on, porque senão ele vai fazer uma nova figura lá embaixo. Faz o gráfico, né? End. E depois que terminou o for, eu vou colocar um hold off. Eu não coloquei legenda nenhuma, eu vou ter que dar um jeito depois de colocar uma legenda automática para cada valor de B. Vamos ver o que sai aqui? Sai um ping! Olha aqui, ele está calculando as várias vezes, né? Eu não coloquei ponto e vírgula, ele vai fazendo. Não é uma boa... E aqui eu tenho todos os gráficos. Talvez eu não devesse fazer até 30, quem sabe eu fazendo até 16 estava bom. Fiz muito. Vou fazer até 16. Eu vou colocar aqui os pontos e vírgula, senão eu vou ficar doido. Só vou deixar a solução para cada B. Né? E antes da solução, eu vou imprimir também o valor de B, para saber o valor de B que eu estou trabalhando. Então, para aquele B, eu tenho aquela solução. Né? Então, naturalmente, aqui eu vejo que para o B igual a 0, eu tenho essa solução aqui sem E, o alfa vale 0 lá. O B, o amortecedor fraquinho ainda, né? Eu também tenho uma solução amortecido. Continua fraco a solução amortecida. Né? Esta daqui, ó. Esta daqui, ela é praticamente não amortecida, é que não está com todas as casas. Vamos calcular com todas as casas isso aí. Como é que nós vamos fazer aqui, ó? Para ficar melhor, eu vou colocar aqui, então, 2 vezes, se Deus quiser vai dar certo, né? Porque todas as casas sempre tem o erro do computador. SQRT de M vezes K. E eu ainda estou dividindo por 3 para ajudar. Manda lá de novo. Mas o MATLAB ele faz coisas que surpreendem. Às vezes ele consegue compensar esses erros. Agora vamos ver aqui. Começou o amortecedor fraco. Amortecedor fraco ainda. E ele surpreendeu de novo. Ó. Aqui é para o B, naquele limiar em que ele é criticamente amortecido, delta igual a 0. Ó. Usou a tal e qual a solução nós esperávamos, né? C1T mais C2. E agora as soluções sobreamortecidas, que são com os dois termos exponenciais. Né? Aqui não é tão evidente, mas aqui ficou mais fácil de ver os dois termos exponenciais. Aqui também são dois termos exponenciais, tá? Só que
ficou com muita casa depois da vírgula. É difícil de enxergar. Muita fração. E aqui eu tenho todas as situações. Desde o amortecedor sem amortecedor, que é o azul. E conforme vai oscilando menos, vai aumentando a força do amortecedor. Seria legal eu colocar uma legenda que colocasse o valor de cada situação, né? Então, mas eu não vou fazer isso agora porque eu vou ter que ir atrás disso e não é aula de MATLAB, é aula de equações diferenciais. Vocês conseguiram entender essa jogada aí, pessoal? Vou perguntar a todos falando pessoal. Vamos lá, Alessandro, Pacheco, Arthur, Thaís, Ana. A última resposta que eu tenho é das 5 para as 2. Não tive nenhuma resposta ainda. Isso quer dizer que não entenderam nada. Opa, Ana Beatriz, obrigado. Tudo certo aqui. Eu vou colocar este programa que eu acabei de fazer. Eu não vou salvá-lo, mas eu vou colocar aqui no Teams. Aí vocês podem trabalhar eles um pouquinho em casa também. Claro que é bastante informação, por isso que a gente está fazendo um curso bom, né? Um curso que passa bastante informação. Nada de moleza. Mas vocês, no fundo, não querem moleza. Vocês querem aprender. Não sofrer demais, né? Mas aprender. Pena que as coisas elas estão bastante ligadas, né? Um pouquinho de sofrimento, né? Trabalho não é sofrimento também, mas de trabalho duro e aprendizado. Mas, meus amigos, agora eu vou pensar o seguinte. Tipo uma suspensão do automóvel, ou vamos imaginar, até melhor do que isso, eu tenho aqui não é diferente da suspensão do automóvel, mas vou fazer na horizontal. O mesmo exemplo. Só que agora eu vou fazer uma força sobre essa caixa. Vou fazer uma força constante. Eu vou chamar essa força aqui de F externa. Constante. Vai começar moleza, vai começar constante. E aí eu também vou fazer soma das forças igual a massa vezes a aceleração. Nada muda dos conceitos iniciais. Então, eu tenho a força que esse cara faz, BV, né? A gente até inclusive questionou antes, mas entendeu que a força que esse cara faz é sempre no sentido menos BV. Na verdade, é B vezes menos V. A força é sempre oposta à velocidade. E a força da mola é menos Kx, é sempre oposta à posição. Então, eu tenho menos BV menos Kx. Eu estou supondo que eu estou tendo uma força externa para a direita. Então, mais força externa igual a massa vezes aceleração. Vou escrever isso em termos de equações diferenciais. Massa vezes aceleração, mais B vezes a velocidade, mais K vezes X. Passei esses dois para lá. Igual a força externa. As soluções que eu encontrava antes, elas só eram válidas quando esse cara aqui era zero, para as equações homogêneas. Então, eu fiz toda aquela tramóia de achar o sobre amortecido, o criticamente amortecido,
E o subamortecido, para dar zero, é bem isso aí mesmo. Tá? Ele te dá uma resposta natural, quando não tem força externa. E só lembrando, que eu não posso me esquecer, isso aqui eu vou usar para tudo, tá? Não é só para massa, mola, amortecedor. É para toda a equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes. Tem os variáveis ainda para ajudar. Bom, o sobre, vocês se lembram bem, era x igual a A1E na S1T mais A2E na S2T. Esses são nossos vetores, né, que nós vamos combinar, fazer combinação linear, né, com o A1 e com o A2. Ou vamos encontrar um A1 e A2 particular para a solução do nosso problema, com base nas condições de contorno ou iniciais. O criticamente amortecido, ele é A1 na ST mais A2 TE na ST. O S1 é igual ao S2. Só que o primeiro vetor é esse e o segundo vetor é ele vezes T. Então, eu não posso escrever um em função do outro, tá ok. Eu tenho dois vetores. E o subamortecido é x igual a E na alfa t, onde esse alfa tem que dar negativo, senão a função não decresce, ela só cresce, né? Isso é um absurdo. P1 cosseno de ômega t, que é a frequência natural de oscilação, mais P2 seno de ômega t, que é a mesma frequência natural de oscilação, né? Onde nós sabemos que, vou fazer um tracinho aqui, S igual a alfa mais ou menos J ômega. Mas tudo isso é para dar zero. Essas soluções, né, essas três soluções, elas são chamadas de naturais ou homogêneas. Tá? Naturais ou homogêneas? Quando aparece esse termo aqui, eu tenho que achar uma solução a mais. Uma solução que eu substituindo em x, né? Pegando o x, derivando duas vezes, derivando uma vez e colocando aqui, também dá força externa. Quando eu estou na quarta fase, eu já estou um pouquinho lá na fronteira do conhecimento da matemática. Então, não tem mais muita coisa para aprender, tem muita coisa para pensar com o que eu já sei. E aí você vai olhar e pensar, mas se x fosse uma constante? Bom, então pensa, se x fosse uma constante, a derivada primeira era zero e a derivada segunda era um zero mais redondo ainda. Aí vai ficar massa vezes zero, mais amortecedor vezes zero. Esse K eu não fui feliz, eu vou chamar ele de A, porque senão vai misturar com o K da mola. Mais K da mola vezes a constante, que você imaginou que é a solução, é igual à força externa. Só tem um jeito de isso ser verdade, né? Porque isso aqui vai sumir. É a constante, a solução, que é a constante, ser igual a força externa dividido pelo K da mola. Então, você achou uma solução X igual a força externa, que é constante, dividido pelo K da mola. Isso só dá certo quando a força externa for constante. Porque se ela não for constante, a derivada aqui não é zero, né? Mas tudo bem, vamos começar do início. O nome dessa solução aqui, tá? Porque se eu substituir esse x igual ao constante aqui,
né, igual a essa constante, força externa sobre K, vai aparecer aqui força externa igual a força externa. Então, ele é a solução. Mas ele é o que nós chamamos, né, vou botar uma chave aqui também, para bonito, de solução forçada. Forçada por quem? Forçada pelo agente externo, pela força. Nesse caso, não poderia ser mais evidente o que é o forçada. Bom, daí você vai me pedir, porque você é inteligente, mas a solução agora é esta ou é esta? E eu vou te dizer que a solução é esta mais aquela, porque esta aqui vai dar zero mesmo. E essa aqui vai dar F externo. Zero mais F externo vai dar o F externo. Então, a solução é a combinação linear de todas elas. Solução. Então, de novo, para quem não entendeu. A solução é a solução de qualquer EDO é a solução natural mais a solução forçada. A natural pode ser de três tipos. A natural pode ser de três tipos, né? Ela pode ser sobreamortecida, criticamente amortecida ou subamortecida. E a forçada, por enquanto, ela é constante, mas ela não precisa ser só constante, ela pode ser um seno, que é o nosso próximo passo. Fazer a suspensão de um automóvel numa estrada senoidal. Só que vamos fazer uma roda só. Então, vamos fazer algumas suposições agora. A suposição é que a altura média do veículo não mude. Já começou considerando um frango igual a uma esfera, né? Mas é assim que a gente começa na engenharia, fazendo suposições extremamente facilitadoras para compreender. Depois a gente vai melhorando isso, melhorando o nosso modelo. Tá? Então é como se estivesse dentro do automóvel, né? Você está aqui, né? Pode até ficar em pé dentro do teu automóvel e com um copo de vidro na mão, você não vai acontecer nada. Você está aqui, ó. Vamos dizer aqui um copo de cerveja, né? E não vai deixar cair nada porque essa altura não muda. Aqui tem uma mola, né? Ela está por fora do amortecedor, mas a gente vai desenhar do lado aqui porque é o modelo mesmo. E aqui tem o eixo e o teu pneu. E o teu pneu vai estar andando numa estrada senoidal. Né? E isso é uma suspensão ideal, né? Que não mexa nada o que está lá dentro. Muito bem. Onde que nós vamos considerar o Y0? Tá? Nós podemos considerar o Y0 exatamente aqui embaixo, né? Sem problema algum. O Y0. Eu, de novo, sei que soma das forças é massa vezes aceleração. Então, eu tenho a massa do que a suspensão está segurando, que é o chassi do carro, ou essa coisa, mais a pessoa, né? Mais o copo de cerveja. Eu vou chamar isso de massa vezes aceleração, né? Essa é a massa. Massa vezes aceleração. Estou considerando que massa, mola, roda, nada tem massa. É uma idealização do mundo. Igual a K, na verdade, é menos K vezes Y. Porque a força da mola é menos K vezes a posição, menos B vezes a velocidade. E quando eu falo em velocidade, é velocidade em Y, não em X.
E agora eu vou ter uma força. Eu até vou considerar o y igual a 0 aqui, ó. Aqui. Eu vou redesenhar essa pista só para simplificar a minha vida aqui, né? Simplificar a nossa vida, né? Nem só a minha vida, a vida de todos nós. Então, Então, esse é o nosso seno. De forma que, vamos dizer que é o centro da roda, né? Aqui é o y igual a 0, né? É o y do total repouso. Tá? Já que a pessoa colocada ali em cima, tudo, né? Então, a soma das forças é a massa vezes a aceleração. Daí você vai me pedir, mas como assim massa vezes aceleração? Bom, vai ser massa vezes aceleração dessa roda, porque lá em cima está tudo fixo. Então, quando eu falar em posição, eu vou estar falando em posição dessa roda. E qual que é mais uma força que eu tenho? Bom, eu tenho uma força que essa roda faz para cima, que faz lá naquela massa, que é uma força positiva, que é F0, ela não é constante, vezes o seno de 2π vezes a frequência. Eu vou dizer que a frequência é de 1 Hz vezes 1 vezes t. Tá? Então, ela faz uma oscilação completa por segundo, até que está bem rápido, uma oscilação por segundo completa. Tá? A forma do seno é amplitude vezes, né? Isso aqui é constante, o F0, vezes seno de 2πft. Agora eu posso reescrever isso aqui. Massa vezes a aceleração. Agora é y, não é x, né? Mais amortecedor vezes a velocidade, mais a constante da mola, vezes a posição, igual a F0 seno. Eu poderia chamar simplesmente de F essa frequência aqui, mas deixa 1, tá? De 2πt. Né? Para particularizar, ou deixa F, deixa genérico, pronto, F. Essa é a equação diferencial que modela uma das 4 rodas e com todas as suposições possíveis. Vejam que a engenharia, quando é feita do jeito certo, ela não é nada fácil. Bom, se eu igualar isso aqui a 0, eu tenho a solução natural, não mudou nada. Como é bom, né? Por quê? Porque a solução total sempre vai ser a solução natural mais a solução forçada. Agora, a minha pergunta é, qual que é a solução forçada? Muitas vezes esse nome também é solução particular, tá? A forçada é a solução particular. Eu não estou considerando aqui a massa ou o peso da pessoa, Pacheco, porque eu considerei o y igual a 0 com a pessoa já colocada em cima, tá? Agora, se a pessoa não estava em cima, aí eu teria que considerar essa constantezinha. Mas tu viu que eu fui bem liso. Eu considerei o y igual a 0 com a pessoa já lá em cima. Se a pessoa não estivesse lá em cima, aí eu teria que considerar. Daí eu teria que... Na verdade, Pacheco, para termos de posição, sim, mas para termos de modelagem, eu vou ter que considerar de qualquer forma, porque nesse massa vezes aceleração,
Tá? A pessoa vai entrar. Tá? A pessoa não vai entrar no somatório das forças, porque eu considerei já tudo nessa altura aqui, ó. Eu já considerei como se estivesse nessa altura. Tá? E como se essa altura ela também não variasse mais. Agora, se essa altura fosse livre, seria um problema sério. E eu acho que vai ser melhor fazer essa altura livre, Pacheco, porque não vai ficar legal eu fazer com essa altura fixa, sabe? Eu acho que não ficou legal. Vamos botar essa altura livre, vamos modelar isso de novo. Vai ficar... eu tentei simplificar por demais e o simples demais não é bom. Então vamos refazer isso sem simplificar por demais. Na verdade, então, Pacheco, eu tenho eu posso chamar esse cara aqui de Y1, tá? E esse outro cara aqui, que é o chassi do carro, de Y2. Só que daí eu já vou entrar num sistema de equações. E bom, vamos fazer. Se der muito difícil, a gente pensa no modelo mais fácil. Tá? Somatório das forças igual a massa vezes aceleração. Então, massa da pessoa mais desse chassi vezes aceleração igual a força da mola. A força da mola é sempre o negativo do quanto a mola é comprimida ou expandida, né? Essa mola aqui, claramente, ela vai ser comprimida de quanto? Ela vai ser comprimida de Y1 menos Y2. Suponha que o Y2 vá um pouquinho para cima também. Então, ela vai ser comprimida de Y1 menos Y2. E não de mais Y2, porque senão eu estaria dizendo que o Y1 está indo para cima, né? E o 2 para baixo, não. Ela vai comprimir menos do que comprimiria se o Y2 fosse fixo. E ainda aqui a questão da aceleração, Pacheco. Ó, massa vezes aceleração, vou ter que fazer massa vezes aceleração 1 menos aceleração 2. Porque a roda acelera para cima e essa base acelera para cima também. Mais B, que multiplica o V1 menos o V2. Essa é uma das equações diferenciais. Falta ainda alguma coisa, né? Porque eu tenho que fazer soma das forças igual a massa vezes a aceleração e eu tenho uma força externa atuando aqui, ó, que faz esse movimento para cima e para baixo. Eu vou ter que colocar ela aqui do ladinho, mais F0 vezes o seno de 2, vou chamar de ômega externo, em vez de 2πf, chama de ômega externo, vezes o tempo. Só que agora eu tenho acelerações 1 e acelerações 2, velocidade 1 e velocidade 2. É negativo, sim, Pacheco, obrigado. Esse aqui é negativo. Vou tocar um pouco mais adiante esse aqui. Vai ficar
massa vezes Y1, 2 pontos, mais B vezes Y1 ponto, mais K vezes Y1. Eu estou tentando deixar tudo que é 1 de um lado e tudo que é 2 do outro. Penso que isso vai nos ajudar. Mais M, Y2, 2 pontos. Aliás, não é mais, é menos agora. São todos oriundos deste menos. Aqui também vai ser menos, seria mais e é menos. Menos P, Y2 pontos, menos K, Y2, igual a tudo que está do lado de lá. F0 seno de ômega externo vezes T. Bom, antes o que nós consideramos foi que esse Y2, ele estava na posição de equilíbrio, era zero. Daí some com toda essa parte aqui, ó. Isso é uma possibilidade de análise, tudo bem? Você faz, admite essa simplificação para resolver, fazer uma primeira resolução. Mas vamos supor que nós não fizéssemos, né? Nós precisamos de mais uma equação em Y. É difícil de imaginar aqui, agora, debate pronto, mais uma equaçãozinha. Porque a única equação que me vem na cabeça é a soma das forças igual a massa vezes aceleração. Né? E eu só vejo aí uma massa, que eu estou também desconsiderando essa massa aqui. Eu deveria levar em consideração a massa dessa polia aqui para fazer a conta e fazer aqui a massa dessa roda, né? Para fazer nessa roda também a soma das forças igual a massa vezes a aceleração. Vamos aqui com cuidado, de novo. Aqui, ó. Isso aqui é a pessoa. A pessoa, ela não sofre essa última força aqui, ó. Quem sofre é a roda. Quem sofre essa força aqui, F0, seno de ômega externo vezes o tempo, é a roda, não é a pessoa. A pessoa só vai receber força do amortecedor e da mola. Já começou a melhorar. Então, massa vezes a aceleração da pessoa. A aceleração da pessoa é a diferença das duas acelerações, consigo concordar. O quanto o K vai se deslocar esse, quanto a velocidade vai mudar essa. Agora sim. Tá? Ok. Consegui entender isso. Agora vamos à roda. Primeiro, esse Mzinho aqui é a massa. Nós vamos ter que colocar aqui massa da pessoa, tá? Massa da pessoa. Pessoa mais o chassi. Agora eu vou fazer da roda. Tá? Na roda eu tenho massa da roda vezes a aceleração da roda. A aceleração da roda é A1, não tem choro. A aceleração da roda é A1. Igual a força que a mola e o amortecedor fazem na roda, né?
Então, claro, a aceleração dessa mola é a derivada segunda de y1, ou seja, A1. A mola faz força. K, eu vou colocar aqui menos K. Né? A mola faz força para baixo, né? Eu tô comprimindo a mola, então ela vai fazer uma força para baixo. Então é menos K, Y1 menos Y2. E o amortecedor também vai ser contrário à velocidade. V1 menos V2. Então, massa vezes aceleração é igual à força da mola mais do amortecedor mais a externa. A força externa aqui é F0, seno de ômega externo vezes o tempo. E agora eu posso reescrever isso aqui. Vai ficar massa, posso até chamar de massa 1, né? Massa 1, porque aqui é tudo 1. Massa 1 vezes Y1, 2 pontos. É mais P1 vezes Y1 ponto mais K1 vezes Y1 ponto menos não existe K1 e B1, né? Só existe K e B. Eles são comuns ao nó 1 e ao nó 2. Menos B Y2 pontos menos KY2 igual a F0 seno de ômega externo vezes o tempo. Isso aqui é para a roda. Vamos dar uma conferida na pessoa. Eu acho que tem algo ali que dá para melhorar na pessoa. Ó, massa da pessoa vezes a aceleração da pessoa. A aceleração, a pessoa está no nó 2, então vou ter que pensar em termos desse ponto de vista 2 aqui. A aceleração 2 é só a 2. Não tenho que fazer toda aquela tramóia lá no canto. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. Não vai mudar muito, mas vamos fazer de novo. É massa da pessoa vezes a aceleração da pessoa. É a soma das forças na pessoa com a aceleração da pessoa. A pessoa vai sentir a aceleração a 2, e ponto final. É igual a... Bom, a mola está fazendo uma força para cima aqui. Então, é uma força positiva. Né? E essa mola ela vai ser comprimida de Y1 menos Y2. Mas a força que a mola faz, nesse cara é positiva. E na roda ela faz uma força exatamente oposta, negativa. Agora, o amortecedor. Qual será a força do amortecedor? Se a velocidade do amortecedor é para cima, ele não vai querer que essa velocidade aumente. Eu não vou nem pensar em velocidade do amortecedor, vou pensar nessa velocidade aqui, ó. Quanto que vale a velocidade desse cara aqui? Bom, aqui vale V2, mas o amortecedor ele percebe uma velocidade V1 aqui embaixo e uma velocidade V2 aqui em cima. A diferença de velocidade, vamos supor que V1 seja maior, tá? Que é o caso aqui quando está subindo o morro. V1 é maior do que V2. Então, eu vou já fazer V que multiplica V1 menos V2. Tá. Ele é contra
esse aumento de velocidade, V1 menos V2, V1 menos V2 é V, que está para cima. O amortecedor, ele sempre vai ser contra esse aumento da velocidade nele. Tá? Então, ele vai fazer uma força para baixo. A mesma coisa aqui, se nós pensarmos um pouco na mola. A mola vai ter uma posição Y1, né? Ela vai se deslocar mais aqui do que aqui. O Y2 vai subir um pouquinho. Então, a mola vai se deslocar Y1 menos Y2 para cima. Bom, se a mola se desloca nesse sentido, né, a força vai ser no sentido oposto. Vai ser ao contrário. A força que ela vai ser ao contrário. Ela vai fazer uma força que se opõe a esse movimento. Bom, você deu uma encolhida nessa mola aqui, né? É natural que ela vai se opor a esse movimento. Só que assim como ela se opõe aqui, ela vai se opor lá em cima também. No amortecedor, quando você dá uma encolhida nele, ele não quer encolher, ele vai fazer uma força aqui para baixo. Só que assim como ele faz uma força aqui para baixo, num sentido parecido que a mola, né? Ele vai fazer um sentido oposto. Né? Então, sempre de sinais opostos aqui, essas forças são. Então, aqui vai ser mais também. A força da mola mais a soma, mais a do amortecedor, né? É a força resultante, que é massa vezes aceleração. Eu já estou considerando aqui, Pacheco, como se estivesse em equilíbrio, então não vou fazer menos mg ainda. Bom, agora eu escrevo aqui M2Y, dois pontos, mais BV2, o BX dois pontos, melhor, mais Y mais KY2 mais BY1 ponto, agora aqui é menos, não é mais. Menos KY1 igual a zero. Vejam que aqui eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, mas tem duas funções. E aqui embaixo a mesma coisa. Eu vou ter que ver o que elas têm de parecido, né? Porque só assim eu vou saber se eu fiz tudo certo ou não. Certamente tem um monte de coincidências aí. Tá? Vamos escrevê-la de uma maneira mais bonita. Eu vou colocar primeiro o termo da derivada. Primeiro o termo da derivada, M2. Vamos começar com o termo 2. M2. Depois eu vou colocar B. Depois eu coloco K. Só para os termos 2. Agora eu vou fazer a parte de baixo para ajudar, tá invertido. Então vamos lá. Não tem nada, é zero. A derivada
termo que multiplica a derivada segunda, agora eu tenho o termo que multiplica a derivada primeira, que é menos b. E agora o termo que multiplica só o y2, que é o k, menos k. Agora eu vou fazer para a parte 1. Para a parte 1, em cima, a massa é 0. Menos b. E menos k. Olha que tem coisas aí que estão ficando bem iguais, ó. Esses aqui, ó. Esses aqui estão bem iguais. Isso me dá a esperança de que a coisa está certa. E agora vamos fazer a parte de baixo. É só olhar para os uns aqui. Tem M1, B e K. Olha, estão iguais também. Esses caras aqui, esses caras aí, isso aqui é uma matriz. Eu vou multiplicar por uma matriz que dê para multiplicar, né? Aqui tem 2 linhas e 6 colunas. Então, aqui vai ter que ter o número de colunas da segunda tem que ser igual ao número de linhas da primeira. Aqui vai ser y, 2 pontos, y2, 1 pontinho, y2. Depois, y1, 2 pontos, y1, 1 pontinho e y1. São 6. Beleza. E o resultado desse sistema matricial vai dar uma matriz 2. Vai dar uma matriz... Desculpe, primeiro tem que ser 6, esses dois têm que ser iguais. E o resultado vai ser uma matriz 2 por 1. Dois por 1. Que são os valores 0 e aquele F0. 0 e o F0 vezes o seno de ômega externo vezes o tempo. Bom, e eu cheguei num sistema matricial, é 2 por 2 esse sistema, mas eu tenho equações de segunda ordem. E vocês se lembram, quando eu tinha uma equação só de segunda ordem, eu resolvia ele como um sistema de 2 equações de primeira. Aqui, na verdade, eu vou ter que fazer um 4, porque eu tenho 2 de segunda que vão se virar 2 de primeira ordem. Então, eu vou ter que chamar o y2 linha, né? Por que não? Eu chamo isso aqui de V2 ponto, para assumir com esse cara aqui, né? No lugar desse aqui, eu vou chamar de V2. No lugar desse aqui, eu chamo de V1. E no lugar desse aqui, eu chamo de V1 ponto. Eu acabei de adicionar uma variável V, aliás, 2 variáveis, V1 e V2. E esse sistema agora, ele vai ficar 4 por 4. A vantagem é que vai reduzir a ordem da derivada, né? Nós podemos reescrevê-lo, mas eu acho até que vou deixar, agora já são 3 horas, eu vou deixar ele como desafio. Tá? O desafio que eu vou colocar no Moodle vai ser escrever o sistema, esse sistema aqui, ó,
como 4 por 4, ao invés de 2 por 2. Então, você vai ter que ter algo assim, ó. Deixa eu dar uma dica. Talvez seja melhor começar daqui. Essa equação aqui, ela vai virar M2 V2 ponto mais BV2, não vai botar integral aqui, KY2 menos BV1 menos KY. Eu praticamente fiz a questão aqui, ó. Agora eu praticamente fiz a questão aqui. Só tem derivada primeira. E nessa de baixo vai ficar M1 V1 ponto mais BV1 mais KY1. Isso aqui não é um ponto, não pode ser ponto, porque é vezes K. Menos BV2 menos KY2 igual a F0 seno de ômega externo vezes o tempo. Agora sim, você tem duas equações e 4 incógnitas. E cadê as outras, né? Só tem duas equações ainda. As outras equações elas vão estar aqui embaixo. V1 igual a Y1 linha. V2 igual a Y2 linha. Agora sim, você tem 1, 2, 3, 4 equações. 4 equações e 4 incógnitas. Só que as duas incógnitas são funções, não são numerozinhos. Eu sei que isso não foi tão simples, mas isso pelo menos é um pouco motivante, porque você vê a aplicação. Eu particularmente fico bastante feliz quando eu consigo aplicar a matemática num sistema físico, que é a solução na engenharia, né? É o que a engenharia tem que fazer. Esse KY1 ponto, se eu coloquei em algum lugar, está errado. Acho que eu acabei de apagar agora já. Que a Ana Beatriz já falou 2h40. Já faz um tempo que ela falou e eu só vi agora. Tá, Ana Beatriz, estava errado ali mesmo. Eu fico tão feliz quando vocês veem essas coisas, porque daí eu sei que vocês estão acompanhando. Sabe? Fico muito feliz mesmo. Meus amigos, então, valeu mesmo, né, pela aula hoje. E fica esse exercício lá no Moodle, né? Já vou colocar ele lá. Um abração para vocês, né? E até sexta-feira, então. Sexta-feira a gente vai resolver esse probleminha aí. Não me fujo na sexta, hein? É o último dia, mas não me fujo. Um abração aí. Tchau, tchau.